Noite. Estão me ouvindo? Agora sim. Tudo bem, né, meus irmãos? Boa noite. Que Deus abençoe a sua noite. Mais uma vez, hoje nós seremos agraciados pela música da Joana e da Isabela juntas, né? Esse é o processo do aprendizado. Nós vamos fazendo, até construir esse muro, né? Tijolinho por tijolinho. Então, mais uma vez, quero convidar você. Nessa noite você pode cantar. É a mesma canção que elas cantaram de manhã. Então, se você já aprendeu, cante conosco. São 2 versos tão simples. Ou se você desejar já orar, preparar o seu coração, faça isso. Amém? Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Amém. Amém. Abra o seu coração para que Jesus, o Rei da Glória, possa entrar e possa te encher com a sua alegria e o seu poder. Ele está entre nós. Boa noite a todos. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor, o Rei da Glória. Obrigado, Jesus. Nessa noite, nosso coração se enche de uma indizível alegria, porque nós estamos na Tua presença. E, Senhor, nós abrimos o nosso coração para que Tu entres, para que Tu faças morada, para que Tu sejas o Senhor, para que o Senhor faça o nosso coração transbordar com palavras de louvor, que exaltam o Teu santo nome. Ó Jesus, como é bom Te pertencer, como é bom Te servir, como é bom seguir os Teus passos. Nós Te damos graças, porque um dia o Senhor nos encontrou, o Senhor nos redimiu, o Senhor nos amou, e o Seu olhar nos cativou, Senhor. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, não como um ato religioso, estéril, sem sentido, mas estamos aqui porque nós fomos cativados pelo Teu olhar. Senhor, que tudo que fizermos aqui nessa noite seja para o louvor da Sua glória, porque nós existimos para o louvor da Sua glória. Ó Senhor, que o Senhor se agrade do nosso culto, do nosso ajuntamento. Faça isso, Senhor, esteja entre nós e nos abençoe. Nós oramos no irrecusável nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém, amém e amém, amém. Irmãos, apenas um aviso muito breve. Nós temos agendado agora para o próximo mês, o mês de maio, um evento muito especial aqui na nossa igreja, que vai ser o nosso mês da família. Então nós estamos aí com uma agenda para lá de especial. Então, desde o primeiro domingo, pela manhã, nós não teremos a escola bíblica dominical como habitualmente nós fazemos, mas nós teremos aí um mês dedicado às famílias, com essas temáticas aí que os irmãos estão conseguindo ler, porque eu, por algum motivo, não consegui ler ali atrás. Eu acho que vou precisar. De manhã eu consigo, à noite é mais difícil, né? Eu não estou conseguindo ler, mas nós temos aí, no primeiro domingo, na nossa CEA Ágape, a família que vai permanecer. No dia 12, que é a comemoração do Dia das Mães, nós vamos ter
uma palavra também sobre Maria, mãe cheia de graça. No terceiro dia, o pastor Tiago vai falar sobre relacionamento pais e filhos. E no último domingo, a nossa irmã Lília Neves, depois a Viviane vai fazer a devida apresentação, mas ela é uma querida irmã, educadora. Ela vai falar para a gente sobre os desafios da criação dos filhos na atualidade. Então, vai ser uma conversa em família, porque nós entendemos como igreja sustentável que a igreja é tão forte como é forte a sua família. Então, se a sua família, os seus relacionamentos familiares estão com os vínculos bem apertados e sólidos, a igreja vai ser beneficiada. Mas se o casamento, a criação de filhos está disfuncional, desajustada, aí a coisa fica meio sem sentido, né? Meio vazia. Então, nós precisamos urgentemente fortalecer os vínculos familiares da nossa igreja, e faremos isso então no mês de maio. Será um mês investido nesse aspecto. Eu quero convidar todos, aqueles que vêm à noite, sobretudo, que vêm apenas à noite. Nossas palestras serão apenas pela manhã. Não deixe de participar, não deixe de estar conosco. Amém? Amém. Eu acho que só esse é o aviso principal. Ah, é verdade, irmão. Eu estava nos lembrando aqui que nós teremos um amigo oculto das famílias. Como que funciona isso? Você que deseja participar, vai dar o seu nome, pode procurar o irmão Elbert, dá o seu nome. A tarefa é a seguinte: as famílias que se inscreverem, depois participarão de um sorteio, e a família que você tirar, você vai convidar essa família para um lanche na sua casa. E se você puder descobrir o que essa pessoa gosta, não é isso, Eudes? E aí você vai... Hã? Não é isso, não? Assim, não? Sim. Sim. Ah, tá. Não recebe em casa com prato, não? Ah, tá. Ah, tá. Então, mas ao mesmo tempo que você vai receber alguém, você vai ser recebido por alguém. Essa é a dinâmica. Porque existem aqui muitos irmãos que nunca foram nas casas uns dos outros, né? Então, qual que é o objetivo? Além de comer uma boa comida, é você conhecer um pouquinho mais da família que está sentada aí ao seu lado, tá certo? Então, se você deseja participar desse movimento, procure ali o irmão Elbert, dá só o nome da família, não é isso, irmão Elbert? E depois a gente vai ter o sorteio. Tem data limite? O sorteio vai ser no primeiro domingo do mês de maio. Isso mesmo? Pronto, então, recado dado, vamos adorar o Senhor, irmãos, hoje com o irmão Baeta. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos louvar ao Senhor nessa noite. Convido os irmãos a se colocarem em pé para esse momento de adoração e louvor ao Senhor. Salmo 24, versículo 1 diz assim: que do Senhor é a terra e tudo que neles existe, tudo que no mundo existe e os que nele estão. Nós pertencemos ao Senhor. E aqui nós vemos o salmista, ele proclama o Senhor como dono do mundo, como governante, como soberano. E é a esse Deus que eu te convido a adorar, a louvar nessa noite conosco. Amém. Com bastante alegria ao Senhor. Ouve-se um júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor.
ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos verão e dirão: a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá. Pelo Senhor marchamos sim. Pelo Senhor marchamos sim. Seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória, que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Amém. Glória a Deus por isso. Amém, Jesus. Esse próximo hino que iremos entoar ao Senhor, os irmãos têm a liberdade de trazer os dízimos e as ofertas. Lembrando que o gasofilaço maior é da igreja e o menor é o de missões. Exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorificam seu santo nome.
vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém. Glória a Deus. O Senhor é exaltado, entronizado. Nós vamos cantar um último hino, é um hino novo. E o coro diz assim: Redentor, o teu amor me libertou de mim, e agora vivo, enfim. É bem fácil, nós vamos entoar esse hino ao Senhor neste momento. Desde o ventre me conheces, me escolhestes para ti, por moedas de prata te vendi, e mesmo assim se entregou por mim. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A culpa que era minha ele em si levou. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A culpa que era minha ele em si levou. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A culpa que era minha ele em si levou. Redentor, teu
Obrigado, Jesus, pela tua graça, Pai. Obrigado porque o Senhor, ó Deus, nos libertou, o Senhor nos trouxe, ó Deus, para o reino do Filho do seu amor, por graça, por misericórdia. Nos ajude, Jesus, a permanecer em Ti e a caminhar com o Senhor, porque nós dependemos e precisamos somente do Senhor em nossas vidas. Abençoe, ó Deus, cada família, Deus, cada pessoa que depositou no Teu altar os dízimos e as ofertas. Continue, ó Deus, prosperando, Deus, porque nós precisamos, ó Pai, a cada dia ter um coração generoso, ó Deus, a servir e a amar o Senhor e a obra incondicionalmente. Ser conosco, ó Deus, e muito obrigado por este momento de louvor e adoração ao Teu nome. Oramos agradecidos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Som. A paz, amada igreja. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 22, verso 39. Amém. Diz assim: e saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras. Obrigado, irmão. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. É uma palavra muito profunda aqui nessa questão, onde Jesus vai apartar, vai se separar para orar. Nós sabemos que esse episódio aqui, Jesus já havia passado ali, esses últimos 3 anos da sua vida, foram mais intensos no seu ministério, e Jesus procurava pregar, se mostrar a sua identidade, não como propaganda, que Jesus não quis fazer nenhuma propaganda de si mesmo, nada disso, mas Jesus humildemente, Filipenses diz que ele se humilhou, se tomou a forma de homem, não quis usurpar, ser igual a Deus, mas ele veio cumprir a vontade do Pai. Jesus aqui, é interessante que nesses 3 anos de ministério, Jesus passou por muitas lutas, pregou as parábolas, curou muitas pessoas, mas houve muitas perseguições, muita inveja de Cristo. Por quê? Porque os religiosos não o aceitavam. E principalmente quando Jesus se revela como Deus, como o grande eu sou. Esse momento, os religiosos ficam com aversão a Cristo. Querem realmente armar um plano para prendê-lo, armar um plano para acabar com a vida dele, ou tirar ele de cena de uma vez por todas, para ele, principalmente... O microfone aí deu uma... Principalmente para ele não continuar a sua obra, a qual o Pai o confiou. E nessa
toada, né, em que Cristo vem trabalhando, ele participa, Jesus faz a última ceia com seus discípulos, aqueles que eram mais chegados, e um deles era o traidor Judas, nós sabemos muito bem, né, que participava com ele. É engraçado aqui que a gente vai vendo a situação toda, e Jesus chama os mais chegados ali, os que andavam com ele, os que confiavam nele, para poder participar da ceia. Mas Judas estava com ele, e eu creio que Cristo deu toda a oportunidade para que ele pudesse se render aos pés do Senhor, mas ele não quis. A palavra de Deus diz que Satanás entrou no coração de Judas. E é interessante isso, que nós temos que vigiar o tempo todo, porque nós andamos com Cristo. E uma das palavras que eu dei aqui na igreja é para a gente vigiar, para que a gente não caia em tentação. E é interessante, tem aquela historinha, né, da casa, que o sujeito vai vender uma casa, e o cara fala assim, não, eu quero comprar sua casa, tal. E ele fala assim, olha, tudo bem, eu vou vender a casa para você, mas eu quero colocar um preguinho nessa parede, e esse preguinho é meu, eu faço dele o que eu quiser com esse preguinho. Aí o cara falou assim, não, mas não tem problema não, a casa é minha, mas um preguinho que vai atrapalhar aqui? E aquele homem, o que ele fez? Ele colocou ali uma carne naquele preguinho, era um homem maldoso, colocou uma carne naquele preguinho, e aquela carne começou a apodrecer, e veio as moscas, os mau cheiro naquela casa. Então, se a gente fizer um paralelo com a nossa vida, a gente pode entender que nós não podemos deixar nem um pinguinho para Satanás da nossa vida, nada. Tomarmos cuidado com o pecado, com a nossa vida em santidade na presença do Senhor. Não podemos dar, não gosto da palavra brecha não, mas a gente não pode dar nenhum pinguinho para ele, nada. A nossa vida deve ser santificada ao Senhor 100%. Talvez nós achamos que aquele preguinho, aquele probleminha não vai atrapalhar a nossa vida. Mas ali está o começo de uma situação que pode atrapalhar a nossa vida. Que pode nos deixar em tentação. Pode nos afastar do Senhor. Mas aqui no Getsêmani, Jesus fez o quê? No Monte das Oliveiras. Jesus já estava ali, já a caminho da aflição. Jesus está a caminho de ser pego pelos religiosos, ele ia ser preso. Jesus sabia disso na sua presciência, sabia de tudo o que ia acontecer com ele, e eu creio que essa aflição aumenta mais ainda quando você sabe o que vai acontecer com você. Não é verdade? Você vai sofrer mais ainda se você sabe que você vai passar por um grande problema. E Jesus sabia que ia passar por esse grande tormento, esse grande problema da alma. Jesus estava sofrendo no íntimo, na alma. E Jesus então se afasta dos seus discípulos, que estava lá Pedro, Tiago, né, e João ali, e ele se afasta. Pedro, Tiago e João. Confirma aí na palavra. Vou dar uma conferidinha aqui que eu creio os três mesmo. Pedro, Tiago e João, isso mesmo. Então ele se afasta dos seus discípulos e vai orar. E nessa oração, né, Jesus, ele debruça em lágrimas, sofrimento e dor. O suor de Jesus saía sangue. Eu tinha pesquisado uma vez isso na medicina, existe isso, a pessoa, ela não só começa a soar o sangue em grande aflição, como também chora. Lágrimas de sangue, né, que a gente fala. Então Jesus começou a pingar o seu sangue, antes de ir para o Calvário, nessa terra, pelo sofrimento que ele passava, pela dor, pela angústia que ele passava no coração e na alma. Jesus estava ali passando. Irmãos, era um costume de Jesus orar. E eu pergunto para a igreja, há um costume de nós orarmos constantemente? Há um momento
em que você vai lá no seu quarto, fecha ali aquele local, como diz na palavra, e você vai clamar o Senhor, e em secreto, esse Deus que te escuta no secreto, vai te atender em secreto, vai conversar com você no secreto. Há um costume da gente ter um momento de oração. Eu não digo ter aquele bate-cartão. Todo dia 6h15 eu estou orando. Bate o cartão. Não. Aquele costume que Daniel tinha, de orar 3 vezes por dia, que está lá, né, em Daniel capítulo 6. Ele orava, a janela estava virada para Jerusalém, e ele orava 3 vezes ao dia. Ajoelhava, jejuava e orava. É importante que a igreja veja esse exemplo de Cristo, está se apartando para orar, porque nós precisamos ter esse encontro com Deus também. E às vezes nós vamos relaxando, e paramos com essa prática. Então eu chamo a igreja para orar, para ajoelhar, para orar, para clamar ao Senhor, para adorar, para contemplar a face do Senhor. Nós perdemos essas práticas com o tempo, e nós devemos retomar. A igreja precisa dobrar os joelhos, precisa voltar para a presença do Senhor o mais rápido possível. Jesus aqui estava orando e a agonia dele era tanta. A agonia do Senhor era tanta, que Deus é tão bondoso, o Pai é tão bondoso, que manda um anjo para confortar Jesus. Eu sei que muitos aqui já passaram por agonias, por dores, mas nós temos que confiar no Senhor. A sua oração tem que ser uma oração de confiança com o Senhor, de intimidade, para que Ele possa te dar o alento no coração, te dar força. E eu tenho a certeza, não está escrito em nenhum dos 3 textos da palavra, mas eu tenho certeza que aquele anjo estava encorajando Jesus, fortalecendo ele, porque o caminho que ele ainda havia de percorrer seria um caminho de dor e de luta. Não seria fácil pegar todos os pecados desse mundo, tomar para si os pecados que eram meus, culpa minha, mas Jesus estava tomando todos esses pecados para si, sofrendo essas dores, ia passar pela pena da cruz. O anjo do Senhor vinha confortar a Cristo. Olha que interessante isso. Essa era uma preocupação que Jesus tinha muito grande. Uma segunda preocupação no momento era com os seus. Os seus dormiam ali, à parte naquele Monte das Oliveiras, puxando o cochilo, enquanto Cristo sofria essas dores e preocupado com o que havia de acontecer. Mas ele obedecia o Pai em todas as situações. Jesus sofria tanto que ele virou e falou: Pai, afasta de mim esse cálice. O cálice, aí no caso, é um simbolismo, é uma forma de falar, é uma forma de dizer: Deus, Pai, eu não estou aguentando, é muito penoso para mim. E com certeza o anjo do Senhor estava confortando e fortalecendo ele a cada instante. Há situações que a gente não vê saída. Há situações que a gente fala: não vou dar conta. Não vai ter jeito. Mas o Senhor, Ele te dá o alento, a paz, que excede todo entendimento humano. O Senhor, Ele olha para você e preocupa com você. Até com aqueles discípulos que estavam dormindo, Jesus os acordava: vamos orar, levanta. Pedro, você não fica 1 minuto comigo, 1 hora comigo, perdão, jejuando e orando, nem 1 horinha sequer. E eles dormiam de novo e Jesus acordava de novo, 3 vezes acordando ele. Mas a preocupação que Jesus fala com seus discípulos é que ninguém se perca, é que ninguém caia em tentação. Judas deu lugar para o diabo no seu coração. E Jesus tinha ensinado os discípulos, Jesus tinha dado orientação para esses discípulos, ensinou eles o caminho da verdade, ensinou que ele é verdade, e o próprio Pedro,
que testificou que Jesus é o Filho de Deus, Pedro agora está dormindo, e nem para orar com Jesus. Mas Jesus o ama e o exorta, falando: Pedro, cuidado para não cair em tentação. A minha preocupação é com você, a minha preocupação é com os meus. Eu tenho te treinado tanto, te ensinado tanto, te dado a direção, mas eu estou preocupado para que você não caia em tentação, porque um já se perdeu. E a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas um já se perdeu. Foi Judas. E a vontade e o amor do Pai, nós vemos aqui numa hora de sofrimento, Jesus preocupado com os discípulos, preocupado em que eles não caem em tentação. Quando orarmos, quando a gente começar a orar pelos nossos, orar pelo povo de Deus, preocupa que seu irmão não caia. E quando ele cair, vai atrás dele, busca ele de volta. Não fica alegre com a queda e a falha do seu irmão. O seu irmão, ele cai, e às vezes a gente fala assim: está vendo? Não andou nos caminhos de Deus? Bem feito. Não, o Senhor quer que você tenha amor por Ele, assim como Ele nos ensinou a amar. E esse amor vai além da nossa consciência, do nosso entendimento. Esse amor é tão grande, mas é tão grande de Deus, que nós não entendemos esse amor. O fato do Pai entregar o próprio Filho à morte por nós, isso é um amor que nós não temos capacidade de entender esse tamanho. Qual pai aqui vai pegar o filho e falar assim: ô, morre lá pelo irmão ali que está caído no chão, entrega a sua vida para ele? Qual pai que faria isso? Mas Deus é tão bondoso, tão gracioso conosco, Deus é tão perfeito, que entregou o seu próprio filho ao matadouro, por amor a cada um de nós. E é interessante aqui, que ele chama esses discípulos ao quê? Para que eles tomem cuidado e vigiem. E aí, gente, quem vem? O Judas vem lá, vem com os religiosos, vem vender Jesus pelas moedas, que foi cantado aqui, nessa última música. E o Judas arma um plano e fala: eu vou beijar aquele que vocês têm que prender. Provavelmente, nessa hora nona, o Getsemane estava mais escuro, e Jesus estava ali orando. E aí, Judas vai lá e dá um beijo, um ósculo de paz, chamado ósculo de paz, e dá um beijo em Jesus. Era uma prática entre os cristãos. Paulo sempre fala: eu vos saúdo, né, com ósculo santo. Então é uma prática. E Judas vai lá e dá um beijo e fala: é esse aqui. E aí vem os sacerdotes religiosos para poder prendê-lo. E o que acontece nesse momento? Pedrão vai lá e tira a espada, e na orelha do Malcolm, um dos religiosos, corta a orelha dele direita. Mas qual o sentido disso? Eu poderia ter dado uma espada no coração dele, ou, sei lá, cortar, né? Não, mas vai cortar justamente a orelha direita. Porque representava para os judeus que aquele que perde a orelha, um membro, ele não poderia ser sacerdote. Qualquer um que perdesse algum membro ou fosse imperfeito, não poderia ser sacerdote. E poderia perder a orelha esquerda, mas a direita não. Era como se fosse uma marca do sacerdote. Aquilo é como se fosse uma perfeição para ele. E seria uma desonra se Pedro cortasse a sua orelha direita. E Pedro vai lá e corta. E Jesus exorta Pedro, mais uma vez, né? Pedro, não foi isso que eu te ensinei. Eu não te ensinei você a agredir ninguém. Eu não te ensinei você a afrontar ninguém. E Jesus pega aquela orelha no chão, né? E coloca ali e faz um milagre. E ele volta ao normal com aquela orelha. Um milagre do Senhor. Mas o que acontece? O fundamento disso é que Jesus,
O corte da orelha significa também uma afronta ao povo de Israel, uma afronta aos religiosos de Israel, aqueles discípulos de Israel. E Jesus não quer afrontar ninguém. Jesus se preocupa com as ovelhas perdidas de Israel e se preocupa também com o povo, os seus discípulos, que ele tinha ensinado a verdade, a paz, andar em amor, em santidade e não desejar o mal para ninguém. Pedro foi exortado, mas Pedro no seu jeitão de ser, né, ele sempre amadureceu. Todos nós passamos por erros, falhas. Precisamos aprender com Cristo a crescer, a desenvolver no nosso coração esse sentimento de amor pelo próximo, de às vezes nos humilharmos, como Cristo se humilhou, para a gente poder nos sujeitarmos e demonstrar esse exemplo de amor para outros. Sermos cristãos que demonstram o exemplo de amor. Eu fico tão triste quando um irmão em Cristo, né, às vezes chega numa lanchonete e está ali aquela pessoa trabalhando e ele ofende aquela pessoa, ele maltrata aquela pessoa. Onde está o seu cristianismo? Onde está o Cristo que você aceitou dentro do seu coração? Onde está a sua razão de viver na presença do Senhor? Quem é esse Deus? Será que você ajoelha aos pés dele, clama e pede perdão? Jesus fez isso no Getsemane por amor a cada um de nós. Chorou ali, né? Suou sangue por nós. E às vezes nós ficamos presos a tantas coisas pequenas, tantas coisas pequenas. Orem para que não caia em tentação. Sabe, o grande plano desse mundo é prender e matar Jesus. Era o grande plano que esse mundo traçou para Cristo. E aí, Jesus fala, olha, eu tenho mais de 12 legiões de anjos a meu favor. Uma legião são 3.000 anjos. Jesus tinha mais de 12 legiões a favor dele. E ele não usou nenhuma para se cumprir a palavra, né? Até em Filipenses mesmo, repetindo, ele se humilhou, ele não se usurpou a ser Deus, mesmo ele sendo 100% homem e 100% Deus, totalmente homem, totalmente Deus. Poderia manifestar o seu poder sobre os homens, mas ele preferiu obedecer o Pai, passando pelo cordolium. O que é o cordolium? É uma expressão latina que é o sofrimento da alma, o sofrimento do coração. Ele preferiu passar por esse cordólio, ele preferiu subir, fazer a via crucis, por amor a cada um de nós. Isso tudo depois da ceia, depois de ter ceiado, orou por cada um de nós, inclusive aquele que o traiu. Inclusive, Dr. Shedd fala que ai daquele que traiu o Filho do Homem. Vai ter um castigo muito pesado para ele. Vai ser sem limites. Ai daquele. Está na palavra. E para terminar, eu gostaria que você abrisse sua palavra em João 15, 13, verso 13. João 15, verso 13, diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito a conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós,
e vós nomeei, para que vades e deis frutos, e o nosso fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Jesus é o nosso amigo, Jesus é nosso Senhor, é aquele que preocupa com você, preocupa com a sua vida. Ore mais, busque mais o Senhor, dobre mais os seus joelhos, clame por aquele, para que o seu amigo, o seu irmão não caia em tentação. Vigiai e orai. Saiba que Jesus não passou tudo isso em vão. Quando eu prego aqui, a gente gasta ali 20 minutinhos. Mas isso foi algo muito pesado. Jesus passou um episódio no Getsêmani que não foi fácil. Seus discípulos passaram uma luta que não foi fácil. Todos fugiram. Depois que eles prenderam Jesus, todos, como diz o pastor Ernesto, amigo meu, montaram no lombo do porco e, cascaram fora. Fugiram. Ninguém quis ficar com Jesus. O medo, as preocupações, o temor. Mas se confiarmos no Senhor, vai ser igual a música que nós cantamos de manhã aí, né, pastor? Né, os leões não vão parar essa igreja, o Coliseu não vai parar essa igreja, nada. Vamos seguir a obra em frente, marchando com Cristo. Nós vamos alcançar a eternidade com Ele. Amém?